verso 4 até o verso 15. Quero ler com você. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo, tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Recebem com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Senhor, o Senhor não precisa de mim para convencer coração algum aqui. Mas eu te peço, Senhor, como o Senhor incomodou o meu coração essa semana com essa palavra, seja ela hoje ministrada, talvez de forma simples, mas poderosa sobre o nosso coração. Que saiamos daqui entendendo que na verdade cada oportunidade de ouvirmos a Tua voz é uma oportunidade de ter a Tua palavra semeada no nosso coração. Trabalhe em nós. Trabalhe em cada coração aqui, Senhor. Trabalha no meu coração. Vem falar conosco. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser bem simples e objetivo hoje. Eu queria dizer uma coisa para a igreja e para quem está nos ouvindo na internet. Precisamos voltar a um evangelho simples. Sofisticamos demais o evangelho BV, e por conta disso mercantilizamos a fé, porque muitos dos cristãos atuais só vêm à igreja na esperança de ter uma troca com o Senhor, de ganhar algo, de ter uma semana abençoada, de viver dias triunfantes, de trocar o carro, de comprar uma casa, de ter um bom casamento, dar uma boa educação aos seus filhos. Eu queria dizer para a IBV hoje que isso é muito bom, mas isso não é a essência do evangelho. Porque eu posso não ter uma casa nessa terra aqui, mas se eu crer em Jesus, eu tenho um lar na eternidade.
Eu posso não ter um carro aqui, mas se eu crer em Jesus, eu posso voar nas asas do Espírito. Eu posso não ter um bom emprego e ganhar rios de dinheiro, mas eu tenho um Pai que é dono do ouro e da prata e me mantém fiel junto a Ele até o último dia da minha vida. Quando eu olho para essa parábola, eu nos vejo, eu me vejo, eu vejo cada um que caminha conosco, eu vejo cada crente, eu vejo cada oportunidade, porque na verdade, não sei se você reparou, mas a explicação não foi dada para a multidão. Embora Jesus tenha usado da parábola para falar para muita gente, a explicação não foi dada para o povo todo, porque Jesus acabou usando parábolas para dizer para as pessoas que elas não têm entendimento e nunca entenderão se o coração delas não estiverem convertido ao Senhor. Sabe por que muita gente hoje não reconhece o Evangelho? Porque criaram um Deus que não existe. Sabe qual é o problema da nossa geração hoje? É criar um Deus que não existe. É falar sobre graça sem falar sobre juízo. É falar sobre Cristo sem falar sobre cruz. Esse não é o Evangelho que eu quero pregar. Eu quero pregar um Evangelho que existe graça, mas que existe juízo no final. Eu quero falar de um Evangelho, irmãos, que te abençoa sim, mas que faz você carregar a cruz até o último dia da sua vida, para que naquele último dia, quando Jesus te chamar, você troque a cruz por uma coroa sobre a sua cabeça. É sobre esse Evangelho que eu quero falar. Um Evangelho simples, um Evangelho transformador, um Evangelho que pega um bandido e o faz e o transforma num homem de caráter. Um Evangelho que pega alguém que se prostitui e a partir daquele momento honra o Senhor com as suas atitudes. E olhando para essa parábola, 3 coisas eu observo para que sejam aplicadas na nossa vida. A primeira delas, a simplicidade do Evangelho precisa voltar ao nosso cotidiano. A simplicidade, irmãos, porque a beleza da vida está nas coisas simples. Então a simplicidade do Evangelho precisa voltar, fazer parte do nosso dia a dia. A segunda coisa que eu vejo é que a autenticidade do Evangelho precisa voltar aos nossos hábitos. Tudo que eu preciso fazer, irmãos, precisa ser recheado, encharcado do Evangelho. E a terceira coisa é a veracidade do Evangelho precisa voltar aos nossos corações. Ouvimos coisas demais e às vezes tem confundido a nossa vida. Estamos estranhamente convertidos às vezes às pregações que ouvimos. E ouvimos muita coisa sobre fé, milagres, isso é ótimo, isso é bom demais. Mas eu te pergunto, isso tem te levado a viver como Jesus viveu? Isso tem te levado a amar como Jesus amou? Quando ninguém está perto de você, você é um verdadeiro cristão. Você testemunha o tempo todo de quem é Cristo na sua vida. Parábolas eram histórias que poderiam ser verídicas, ter acontecido ou não, para explicar alguma coisa. E nessa em especial o Senhor deixa sem explicação aqueles que estavam ouvindo, e por conta de que seus discípulos o perguntaram quando estavam a sós, Ele faz questão de explicar. Uma das coisas interessantes que eu quero que você preste atenção nessa parábola e nesse texto é que eis que o semeador saiu para semear. Não é apenas um nome, não é apenas um título, porque ter um piano na sua casa não te faz um exímio tocador. Ter um violão na sua casa não te faz um músico. Então, ter um semeador, ou ser um semeador, mas não semear, irmãos, você tem apenas um título. Ser um pregador da palavra e não pregar, não me faz de mim alguém autêntico na presença desse Deus. E aí o que eu preciso ver?
A Bíblia não diz que esse homem voltou. A Bíblia diz que ele saiu para semear. Sabe qual é o princípio que Jesus está colocando aqui? É o mesmo que está na sua palavra, de que quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus te chamou, irmãos, não para ter um título, mas para ser um apregoeiro da justiça. Se nós pudéssemos hoje olhar para a vida de um homem chamado Noé, não chovia sobre a terra até os tempos de Noé. O próprio orvalho é que cuidava de fazer com que tudo crescesse na medida certa. Noé, a Bíblia diz que foi um apregoeiro de justiça só com as suas ações. Ele não tinha discursos eloquentes, nenhuma oratória convincente, apenas a sua obediência pregava para as pessoas. Porque durante 120 anos, construindo uma arca, só um louco para ouvir e para obedecer o que Deus havia falado com ele. E a Bíblia diz que nos tempos de Noé, ele foi um apregoeiro da justiça pela sua atitude. O que, na verdade, o Evangelho simples quer fazer conosco? Ele quer nos mostrar tipos de solos em que nós precisamos ficar atentos e verificar nessa noite qual é o tipo de solo do meu e do seu coração. Uma parte caiu à beira do caminho, a outra caiu sobre pedra e sobre rocha. Uma parte entre os espinhos e uma parte entre a terra boa. As pedras, diz essa parábola, secaram, os espinhos sufocaram, as aves comeram e os homens pisaram. Só a semente que caiu em boa terra frutificou. Sabe o que são esses solos? São os tipos de coração dos homens. E aí hoje, o Evangelho bem simples, irmãos, precisa na verdade falar bem alto ao nosso coração. E eu preciso perguntar para você, nesses últimos dias, que característica tem tido o seu coração? Quando a palavra é semeada, quando alguém prega aqui, quando você ouve um pregador, um homem de Deus, como está o seu coração? Quando alguém semeia a palavra, tem caído à beira do caminho? As aves vão comer. Quando alguém semeia a palavra, tem caído em ambiente rochoso? Tem caído a palavra do Senhor no meio dos espinhos? Ou seu coração tem sido boa terra toda vez que a semente é lançada? Para nós que conhecemos a Cristo, irmãos, o nosso coração precisa ser todos os dias um coração arado, pronto para a palavra. Sobrar para ter um coração pronto e preparado para a palavra quem tem intimidade com aquele que prepara o coração, que é o Espírito Santo do Senhor. Sabe por que a nossa geração está doente? Porque a nossa geração não ouve o Senhor. Sabe por que a nossa geração é uma geração de pedintes? Porque eles só querem a mão e não a face do Senhor. Sabe por que, irmãos, o nosso coração é rochoso? Porque não é em nós um coração de carne, e sim um coração de pedra. Sabe por que desfrutamos de um evangelho raso? Porque não mergulhamos em quem Ele é. Porque não temos intimidade com Ele. E quando não temos intimidade com Ele, como Ele vai gerar alguma coisa em nós, irmãos? Somos frequentadores de culto, levantadores de mãos, ofertantes até na casa, mas não conhecemos o Pai. Conhecemos Deus às vezes como um Senhor, mas não o conhecemos como Pai. E aí Ele explica para nós essa parábola, nos alertando nessa noite, como está o seu coração.
Coração rochoso, irmãos. A semente vai ficar à beira do caminho. As aves virão, Satanás vai roubar tudo aquilo que é semeado e será pisado pelos homens. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos? Quanto mais o homem pisa nesse evangelho, despreza, mais o homem fica distante dessa graça. E só há uma maneira, irmãos, de nos achegarmos a Deus, é através do arrependimento. E por isso que eu quero dizer hoje para a IBV inteira: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se. Arrependa-se das suas mazelas, dos seus pecados. Isso ficou latente no meu coração essa semana. Arrependa-se, porque o grande e terrível dia do Senhor está chegando. Arrependa-se. Arrependa-se das suas desventuras, das suas loucuras. E eu não estou aqui em cima hoje como um apontador de pecados, mas eu estou dizendo para você que eu preciso dessa graça que transforma o nosso coração. E aí, irmãos, quando semeamos a palavra, porque a palavra é de Deus, encontramos homens e homens. Encontramos homens de pedra, encontramos homens que ferem como espinhos, encontramos homens que são duros como chão de estrada, mas também encontramos homens que são boa terra. Meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo esteja preparando o seu coração, para que as sementes futuras da palavra do Senhor sejam sementes que encontrem boa terra. O meu desejo para essa igreja é que desde a criança mais nova até o ancião sejam preparados pelo Espírito Santo a boa terra, onde Ele vai semear a palavra dEle. Seja encontrada em você essa boa terra, que não haja em você nenhum coração de pedra, que não haja em você nada lançado à beira do caminho do seu coração, que não haja em você nenhum tipo de espinho que sufoque a palavra, mas que hoje haja do Espírito Santo o verdadeiro arado para uma terra boa, em que a semente vai encontrar lugar e vai dar 30, 60 e 100 por um, para a glória de Deus. É uma parábola, irmãos, mas é algo que mostra como nós estamos. A semente é a palavra do Senhor, e tudo isso mostra como está o nosso coração diante dos homens. Existem 4 coisas que o pastor quer compartilhar com você: os caminhos, as pedras, os espinhos e a boa terra. Aí você precisa entender que como está seu coração. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem simplesmente do tropel deste mundo. Pessoas que ficam vislumbradas com tudo que está acontecendo. Pessoas que se encantam com esse mundo e acham que a sua vida só reside nesse lugar. Louco. Pode ser que essa noite o Senhor peça a sua alma. Isso eu estou pregando para mim, irmãos. O que adianta ganharmos o mundo inteiro se perdemos a nossa alma? IBV, volte para o Evangelho. Quem está me escutando em casa, volte para o Evangelho simples, o Evangelho de dia a dia, o Evangelho de aconchego, o Evangelho que faz a gente fechar a porta do quarto e ter intimidade com Ele. Um Evangelho que sabe quem Deus é, e não só o que Deus faz. Mas esse Evangelho que é dado cai ao caminho, irmãos, toda palavra é pisada. Que não haja esse coração em você quando a palavra for ministrada, porque se você pisa, você despreza a palavra do Senhor. Existe uma outra coisa chamada as pedras. São os corações que recebem com alegria, mas depois rechaçam a palavra. São os corações duros,
e obstinados. E neste solo não tem outra coisa a não ser secar a palavra. Cuidado com aquilo que tem movido a sua vida. Se não for Deus movendo a sua vida, está errado, meu lindo. Está errado. Deus precisa dirigir a sua vida inteira. E aí, irmãos, não adianta frequentar a igreja. Porque na verdade Deus quer não só frequência, Ele quer que você seja a igreja todos os dias. Porque quando formos embora, o Senhor não ficará trancado nesse lugar. Ele habitará em você para todo sempre. Existe a terceira coisa, que são os espinhos. São os corações embaraçados com os cuidados, com as riquezas, com os prazeres carnais. E neste solo, a palavra é sufocada. E eu pergunto para você: como tem sido o seu coração diante de tudo que você tem vivido nesses últimos dias? Seu coração tem sido um lugar de espinhos, onde a única coisa que você peça ou pensa é só conquistar coisas, é só viver para isso? Não, irmãos, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para uma intimidade. Deus te chamou para você verificar que quem conquistou tudo foi Ele na cruz do Calvário, para salvar a sua vida. Que o evangelho que Ele tem não é um evangelho em vão. Não é o evangelho segundo Allan Kardec. Não é o evangelho segundo as seitas e heresias que eu e você temos e presenciamos. Não é um evangelho segundo a IBV, o CNPJ que nos registra num cartório. Somos igreja, irmãos, porque temos a palavra guiando a nossa vida. Porque entendemos que o nosso coração não pode ser o mesmo, uma vez que a semente foi lançada e o Espírito Santo preparou a boa terra. Não fica preocupado com as coisas dessa terra, meu lindo. Está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir. Os lírios do campo, eles não se preocupam com isso, e Deus os veste todos os dias, e no outro dia são lançados no fogo. Olhem as aves do céu, IBV, está escrito. Elas não semeiam nem trabalham, mas o Senhor as sustenta todos os dias. Você então, você acha que Deus não te sustenta, não te guarda? Aquele que guarda a sua vida não tosquenejará, ele não tira um cochilo. O guarda de Israel permanece atento às suas necessidades. E aí, por último, é a boa terra. São os corações que acolhem a palavra e neles frutifica com tanta fecundidade, mas com tanta fecundidade, que se colhe 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. A minha oração nessa noite é que o seu coração seja um coração de boa terra, seja um coração preparado para a semente ser lançada. Tem alguns irmãos aqui na igreja que tem compartilhado com o pastor, às vezes no WhatsApp, às vezes no Instagram, o quanto as pessoas estão sedentas de um evangelho puro e simples, o quanto tem sido renovador e abençoador ser um apregoeiro da justiça para essas pessoas. Mas sabe de uma coisa bem interessante, irmãos? Sendo apregoeiro da justiça, a minha voz precisa estar alinhada com aquilo que eu faço. E porque pessoas têm tido as suas vidas impactadas e mudadas pelo evangelho? Porque a geração de hoje não presta só atenção no que falamos, mas eles fazem leitura de como vivemos aquilo que pregamos. E se você tem vivido aquilo que você prega na forma íntegra, pode esperar, Deus vai frutificar através da sua vida. As pessoas estão tão sedentas que elas nem mesmo sabem que carecem da graça de Deus. Elas precisam ser tocadas, serem abençoadas,
serem movidas por esse evangelho que traz cura. Porque o evangelho que promove só fé, a gente já tem demais. O evangelho que vem de vassoura ungida, galho de arruda, água santa de Israel, terra do Monte Horebe. Irmãos, isso não tem nada a ver com a graça, porque a graça não se baseia num objeto, a graça se baseia na cruz, onde os meus pecados foram pagos, e onde eu posso me assentar. Pastor, como é que eu posso ter clareza daquilo que eu estou lendo na Bíblia? Tenha intimidade com aquele que escreveu a Bíblia. Separe tempo para estar com Ele. Qual é a causa hoje, pastor, das pessoas olharem para o Evangelho e às vezes não serem convertidas? É porque as pessoas são amantes de si mesmas, gananciosas, pensam somente em si, não obediente aos pais, não obediente às leis, idolatram-se, buscam o próprio prazer. Uma geração que pensa que o que tem é suficiente para manter a sua vida. E nós estamos nesse meio, irmãos, e precisamos ser apregoeiros de uma palavra verdadeira. A minha oração essa semana é que Deus te use como semeador, porque o semeador saiu a semear. Que seja uma palavra desafiadora para a sua vida, que não falte semente nas suas mãos e no seu coração, que é a palavra, que não falte oportunidade de semear em boa terra, que não falte oportunidade de essa semana ser um apregoeiro da justiça, de ser um homem e uma mulher que reflete tão somente a graça de Jesus e mais nada. Deus não te chamou para ser outro, Deus te chamou para ser exclusivamente quem você é. E bebê, é hora de abandonar as coisas que nos prendem. É hora de pedir ao Senhor para converter o nosso coração. Só o Espírito Santo faz isso. Só a graça tem esse poder. Nenhuma de nossas canções faz isso com você. Nenhuma das palavras e oratória do pastor faz isso com você. Nenhum pregador tem poder de convencimento. Ele pode até te ludibriar, mas ele não muda o seu coração. Mas uma vez que a palavra encontra boa terra, ela vai multiplicar. Eu queria que nessa noite, nessa semana, você tivesse uma intimidade com Deus, que quando você abrisse a Bíblia, saltasse aos seus olhos uma boa palavra para a sua vida. Algo tremendo. Não precisa ser agora, mas abra em casa o seu Instagram, vá nas configurações e veja o tempo médio que você está gastando nessa rede social. Quer um desafio? Ore o mesmo tempo que você gasta nas redes sociais. Para cada mensagem que você responder essa semana do WhatsApp, leia 3 capítulos da Bíblia. Talvez leremos a Bíblia em uma semana. Deixa a boa palavra semear seu coração. Não brinque, irmãos. Pode ser a minha última pregação, mas eu tenho certeza, não por mim, mas que meu Redentor vive e em breve se levantará.
Ele é o mesmo Deus que salva, que cura, que transforma. Deus não quer você um cristão de carteirinha. Deus quer você um filho que ama Ele de todo o coração. Feche os seus olhos. Só pense como é que está o seu coração nessa noite. Como é que está o solo do seu coração? As sementes estão caindo à beira do caminho? Satanás vai roubar o que está semeado fora do seu coração. Seu coração tem sido como rocha? Não tem umidade suficiente para a planta crescer? Deixa a água do Espírito molhar seu coração nessa noite. Deixa a água viva molhar essa terra seca, para que o seu coração seja diferente. Seu coração é como de espinhos. As coisas desse mundo estão encantando você. A corpolatria, idolatria ao corpo, a si mesmo, a busca pelos seus próprios interesses, e você não se quebranta pelos interesses dos outros. Estou falando para mim, irmãos, por isso que o pastor está compartilhando com você. O evangelho não é fácil de ser vivido, mas é a melhor experiência que um homem e uma mulher pode ter. Nessa noite o seu coração tem sido como boa terra. A semente foi lançada e você sabe que vai dar fruto. A minha oração nessa noite, irmão, é para que não seja só essa semana, mas até o último dia da sua vida o seu coração frutifique. Seja boa terra. Senhor, nós estamos diante de Ti, e estar diante de Ti faz toda a diferença, porque a nossa vida Te quer, Deus. Nosso coração Te almeja, e nós queremos Te pedir perdão, porque às vezes a gente acha que essa palavra, Deus, é para as pessoas que estão fora, mas na verdade, Deus, a explicação dessa parábola foi para aqueles que caminhavam contigo. E a gente quer entender nessa noite que às vezes nosso coração está assim, deixando que muita coisa caia à beira do caminho. Às vezes nosso coração, Deus, está duro como uma rocha, ou o nosso coração está encantado pelas coisas desse mundo como espinhos. E eu te peço, Espírito Santo, venha arar a terra do nosso coração, venha nos adubar com aquilo que só o Senhor tem, e transformar a nossa terra seca num coração que ouve a Tua voz. Nos guarda, Senhor, nos dá entendimento disso. Senhor, faz com que cada um de nós aqui viva um evangelho, Deus, que verdadeiro, um evangelho todo dia, um evangelho de encontro e reencontro, um evangelho de renúncia, mas um evangelho de apego a Ti. Queremos Te amar, Deus, e verificar todos os dias a Tua presença em nós e através de nós. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, bebê. Você pode aplaudir o Senhor por isso, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Coisa boa, né, irmãos?